Começando o vídeo de hoje, continuando essa série sobre o livro A Consagração a São José. O tema de hoje é São José, nosso pai espiritual. Bom, inspirados pelo Evangelho, desde os primeiros séculos, os padres da Igreja ensinam que Cristo cuidou de Maria e se dedicou a ensinar Jesus Cristo desde o início. E assim como ele cuidou de Maria e Jesus Cristo, ele também zela e protege o corpo místico de Cristo, a Igreja. Nos primeiros séculos da Igreja, essa questão de São José como pai de Jesus, pai adotivo de Jesus, não era uma questão muito certa, apesar de, na Bíblia, em Lucas 2, ficar bem claro que São José é pai de Jesus Cristo, pai adotivo no caso. Só que nos primeiros séculos não se discutia muito isso, porque não queria que as pessoas se confundissem, que achassem que São José era pai biológico de Jesus. Ou seja, nesse caso, Maria não seria virgem, e nesse caso, Jesus não seria concebido pelo Espírito Santo. Então, isso sempre ficou no começo um pouco de lado para justamente não confundir as pessoas. Bom, e isso começou a mudar quando Santo Agostinho, ele afirma que, embora São José não seja pai biológico de Jesus Cristo, ele foi um verdadeiro pai, porque ele exerceu uma paternidade amorosa e fiel. Tá, que fique claro que São José e Nossa Senhora não são nossos pais biológicos, mas sim nossos pais espirituais, por serem pais de Jesus Cristo, consequentemente também se tornam nossos pais. Só que essa questão de pai espiritual, pai adotivo, às vezes parece um tanto quanto fria. São José Maria Escrivá, ele tem uma citação sobre esse ponto. Assim, há algo que não gosto muito naquele título de pai adotivo que às vezes é dado a José, porque dá a impressão de que a relação entre José e Jesus era algo frio e externo. Certamente nossa fé nos diz que ele não era seu pai segundo a carne, biologicamente, claro. Mas esse não é o único tipo de paternidade. E, embora não tenha nenhum problema você proclamar São José como pai adotivo de Jesus, certamente, a primeira vez que Jesus se referiu a José, ele não falou olá, pai adotivo. Ele, com certeza, o abraçou, o beijou e o chamava de pai, papai, na língua que eles falavam naquela época, claro, né? Então entra a questão, por que Jesus Cristo precisaria de São José como um pai, sendo que ele já tinha Deus como um pai, como uma figura paterna? Essencialmente, sendo direto, Jesus precisava de um pai de carne, porque assim a sua natureza humana, lembrando que Jesus é 100% homem, 100% Deus, a sua parte 100% humana, assim o necessitava. Quando Jesus escolheu, efetivamente, ele poderia pregar o Evangelho, poderia vir à Terra de tantas formas diferentes, mas ele escolheu nascer como todos nós nascemos, ter uma mãe e ter um pai. E quando ele escolheu submeter às exigências que os seres humanos têm, como, por exemplo, ter um pai para criá-lo, amá-lo, cuidá-lo, ele estava ciente disso e quis fazê-lo. Em sua natureza humana, Jesus tinha necessidades humanas, como necessidade de afeto, de carinho e de paternidade. Exemplo. Uma coisa que o venerável Fulton Sheen gostava de falar é que Jesus, como Deus encarnado, dedicou 30 anos de sua vida para ficar com a sua mãe, e não os 30 anos, mas uma boa parte deles também com o seu pai, para poder crescer como uma criança, crescer na fé e na graça. Então, Jesus, como 100% homem, ele teve de aprender a fazer sacrifícios, teve de aprender a trabalhar, teve de aprender a orar, teve de aprender a andar. Então, tudo isso foram seus pais que o ensinaram, principalmente São José, na questão do trabalho e das virtudes de como um homem deve ser. A parte divina de Jesus, que é 100% Deus, não precisava de José, não precisava para nada, mas a parte humana necessitava. Aí entra a pergunta, entra a questão, porque eu, como Rafael, já tenho um pai
humano. Por que eu precisaria de outro? Por que eu precisaria de São José? Bom, essa é uma questão bem simples. Seu pai, apesar de todas as virtudes que ele possa vir a ter, um homem piedoso, caridoso, o seu pai, ele é esposo da Mãe de Deus. O seu pai, ele ensinou Deus a andar, a trabalhar. Então, essas perguntas nos levam a questionar que realmente, às vezes o nosso pai terreno, ele não cumpre todas as necessidades que nós temos. Às vezes pode até cumprir, só que nunca é demais pedir ajuda para quem faz um excelente trabalho com São José. Lógico que isso não quer dizer que São José deva substituir o seu pai biológico, claro que não. Seria algo mais como acrescentar. Da mesma forma que Nossa Senhora não substitui a nossa mãe biológica. Nós temos duas mães. A minha mãe biológica e a minha mãe espiritual, Nossa Senhora. No melhor dos casos, os seus pais eles fizeram de tudo para amá-lo, educá-lo, alimentá-lo, protegê-lo, ensiná-lo, cuidar de você. Algumas pessoas não têm essa experiência, então são poucas pessoas que têm pais piedosos que os ensinam. Só que nós todos podemos ter São José como o nosso pai espiritual. É então natural e digno que, enquanto bem-aventurado São José atendia às necessidades da família de Nazaré e a envolver-se com sua proteção, ele agora deve cobrir com o manto de seu patrocínio celestial e defender a Igreja de Jesus Cristo. Bom, essas são palavras do Papa Leão XIII. Glorioso São José, esposo de Nossa Senhora, pedimos-lhe no coração de Jesus Cristo, conceda-nos a sua proteção paterna.